Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Gilberto Zêndico, sou professor e filósofo clínico. Olá, eu sou Everaldo, sou terapeuta transpessoal, especialista em filosofia clínica, e hoje eu quero aproveitar e fazer algumas perguntas ao professor Gilberto. Vamos lá, professor? Vamos lá. Eu gostaria que você me explicasse, nos explicasse o que é a filosofia clínica. Bom, a filosofia clínica, Everaldo, ela é um método terapêutico que surgiu aqui no Brasil. Ele é um método genuinamente brasileiro, ok? Que foi desenvolvido pelo filósofo gaúcho Lúcio Pachter na década de 1980 e início de 1990. Há duas definições de filosofia clínica normalmente utilizadas. O professor Lúcio Pachter costuma dizer que filosofia clínica ela é fundamento e método, o que nos leva às duas principais definições. Ela é fundamento porque ela é a filosofia aplicada ao ambiente de consultório. Ela é o pensamento filosófico num fazer terapêutico. E ela também é método, uma vez que a filosofia clínica ela é, sobretudo, um processo de desenvolvimento de métodos terapêuticos altamente personalizados para cada pessoa, grupo ou instituição atendidos. Então, ela é um fazer filosófico no qual se estuda cada sujeito, cada pessoa, e a partir disso se desenvolve toda uma metodologia terapêutica a partir daquele sujeito e para aquele sujeito. Isso é a filosofia clínica. E como que esse gaúcho, Lúcio Pachter, instituiu essa filosofia clínica? Como que surge a filosofia clínica? A filosofia clínica, ela tem início ainda quando o Lúcio ele era criança, na verdade. Porque o pai do Lúcio, ele é oftalmologista, neurocirurgião, e desde pequeno o Lúcio acompanhava o pai nos atendimentos que o pai fazia no hospital. Então ele conta que desde pequeno, 6, 7, 8 anos, muitas vezes ele esperava no corredor do hospital e o que ele via era um sofrimento e uma dor muito grande das pessoas que estavam fora aguardando pelos seus entes queridos, porque o pai dele atendia muitos mineiros. Esses mineiros, muitas vezes, ao trabalharem em minas de carvão, eles tinham o rosto literalmente implodido por dinamites. Então, ele via muito o sofrimento das mães, dos filhos nos corredores, esperando por um pai que eles não sabiam se ia sair de lá vivo, se ia sair de lá deformado, se ia sair de lá cego. E ele conta que desde pequeno ele sempre quis trabalhar com a dor humana, com essa dor que o pai dele não podia trabalhar. Quando ele cresce, ele faz medicina, ele trabalha com psicanálise, com psiquiatria, sobretudo em hospitais psiquiátricos, e ele percebe que a forma que se tem de lidar com problemas na maioria dessas terapias médicas é uma maneira muito desumana em vários aspectos. Ele se coloca contra esse modo generalista em que você tem todas as respostas, em que você enquadra a pessoa em patologias, em que você define o que é normal, certo, errado. Então ele abandona isso, tudo, toda a formação que ele tinha. Ele vem de uma família de médicos, ele abandona tudo isso, ele vai para a Europa pesquisar e lá ele se volta para o que ele mais gostava desde criança, que é a filosofia. Então, na filosofia, ele vai encontrar os caminhos para a construção de métodos terapêuticos altamente personalizados, a partir dessa busca por conhecer o outro, por conhecer a sua localização no mundo, por conhecer os seus modos de ser, sobretudo com respeito, com ética, com dignidade, não partindo de um olhar no qual você como terapeuta tem tudo pronto, mas no qual o teu papel ali ele é menor diante do mundo que está à sua frente, que é o mundo daquela pessoa.
Então ele desenvolve esse sistema, essa metodologia, na década de 80, na década de 90, e no início de 1991, 92, por aí, ele abre a primeira turma de formação, juntamente com o instituto dele em Porto Alegre. É assim que nasce a filosofia clínica. E depois ela se espalha pelo país, se espalha por outros países e hoje está em pleno desenvolvimento. A gente observa que muitas linhas terapêuticas elas trazem, digamos assim, algumas opções, algumas teorias às vezes procuram encaixotar o ser humano. Me parece que a filosofia clínica é algo muito mais aberto, no sentido de que quando se trata da filosofia nós temos aí a mãe de todas as ciências, né? A filosofia clínica, ela seria indicada para algum tipo específico de paciente, não sei se é assim que se chama, como que ela lidaria com os problemas, quais as questões que seriam tratadas pela filosofia clínica? Bacana. Nós não chamamos em filosofia clínica a pessoa que veio ao nosso consultório de paciente, nós chamamos de partilhante. É a pessoa que partilha da sua vida, da sua história, da sua existência conosco. É alguém que está partilhando das suas questões íntimas, profundas, e que está ali porque busca resolver alguma questão. Então, a filosofia clínica trabalha com questões existenciais. Não existem patologias em filosofia clínica. Não existem doenças previamente padronizadas e definidas. Não existe o certo ou o errado existencialmente falando. Então, a filosofia clínica ela trata de qualquer questão de cunho existencial, qualquer dor da alma humana, sempre partindo do sujeito, partindo do seu modo de ser, partindo de um estudo da sua estrutura de pensamento e numa caminhada dentro de consultório rumo àquilo que se abre para o seu futuro, não é? Então, ela é diferente no sentido de que eu não posso indicar, olha, quem tem essa ou aquela patologia, procure um filósofo clínico. A verdade é que nós nem mesmo temos patologias para indicar isso. Qualquer questão, então, que diga respeito à existência humana, desde questões de emoções, de busca, de identidade, de valores, problemas de relacionamento, qualquer coisa que tenha a ver com a vida, com o ser humano, pode ser tratada em filosofia clínica. Certo, professor. Observa-se então que a filosofia clínica ela foca na singularidade existencial. Isso. Isso. Poderia falar um pouco mais sobre essa questão da singularidade e não algo que seja formatado em patologias, em teorias específicas? Sim, bacana. Primeiro, é importante deixar claro que quando a gente fala em singular, em uma metodologia para cada pessoa, nós não estamos falando em um subjetivismo, ok? Quer dizer, Certo. não significa que a terapia e a pessoa sejam de qualquer modo e tanto faz como seja. Nós estamos falando muito mais numa questão individual, em conhecer cada ser humano tal qual como ele é, mas jamais esquecendo que esse ser humano ele não vive no limbo, ele não vive isolado no mundo, ele se encontra em bases de mundo, ele se encontra em certas localizações. Se o sujeito tem um valor, uma crença, uma emoção, isso foi construído em uma relação histórica, como uma relação com o mundo. Quer dizer, se eu sei que isso aqui é um microfone, é porque em algum momento no mundo existia um microfone e eu pude ver que um microfone existia e eu associei historicamente isto com um microfone. Então não é subjetivo, ao contrário do que algumas pessoas acreditam, que tudo é de qualquer modo, que não tem parâmetro. Não, existem parâmetros. Existem desde parâmetros de mundo, parâmetros sociais, parâmetros culturais, parâmetros de época, até os parâmetros que são próprios do indivíduo e que foram construídos ao longo de uma história de vida
e que existem porque existe todo um chão dentro de uma história que constitui o sujeito como sendo quem ele é. Então, sim, ela lida com conhecer cada sujeito no seu mundo e conhecer os modos de ser do sujeito dele para com ele próprio e dele para com o mundo no qual ele está. E a partir dessa compreensão, eu não diria que integral, não é um termo correto, mas dessa compreensão geral, histórica do sujeito, elaborar processos terapêuticos personalizados para ele, para os seus caminhos, para as suas localizações, para as suas possibilidades. Basicamente é isso. Como falaste, é um método, se chamarmos de método, diante de uma construção de mundo singular. Quais seriam os procedimentos clínicos que a filosofia usa para que esse método aconteça, para que essa abordagem produza o efeito clínico, terapêutico? Quando o sujeito chega ao consultório, ele nos traz uma queixa qualquer. A gente chama isso de assunto imediato. Normalmente é algo sintomático. Normalmente é a febre que leva a pessoa ao consultório, quando por trás disso tem uma infecção. Isso não é uma regra, ok? Mas isso é bem comum. Normalmente é assunto imediato. Como nós não conhecemos o sujeito, como nós não temos um conceito de normalidade ou de patologia, nós precisamos construir estes conceitos a partir do sujeito. Então nós vamos ter primeiramente toda uma etapa de pesquisa clínica, de pesquisa terapêutica. Nessa pesquisa nós vamos partir para uma ferramenta chamada historicidade. É a história de vida do sujeito contada por ele próprio. E é a partir do estudo dessa historicidade que nós vamos compreender o que habita no sujeito, as suas emoções, crenças, valores, representação de mundo, representação de si próprio, linguagem, raciocínio e uma infinidade de elementos, como esses elementos se associam dentro do sujeito, como esses elementos eles conversam, conflitam, quais possuem mais ou menos peso subjetivo, poder de determinar as coisas na vida do sujeito. E a partir da compreensão disso, nós também compreendemos como isto tudo que habita no sujeito conversa com o mundo desse sujeito, com as bases de localização no qual o sujeito se encontra, com a sociedade em que ele está, com a cultura, com a religião, com aspectos econômicos, com a família, com os amigos, com o emprego, com tudo que rodeia ele. E a partir disso, nós conseguimos então compreender uma última etapa que são chamados submodos. São os modos de ser desse sujeito. É como ele lida com ele próprio e com suas próprias questões. Quando eu estou triste, como eu lido com a minha tristeza? Ou como ele lida com o mundo dele. Quando ele tem um problema com a esposa, como ele lida com a esposa? A partir do conhecimento dessa tríade, o que habita nele, que se chama em filosofia clínica de estrutura e de pensamento, o mundo em que ele está, que se chama base categorial, e os modos dele ser, que se chamam de submodos. A partir dessa compreensão dessa tríade, nós conseguimos então elaborar um processo clínico que respeite estes três aspectos e que parta desses três aspectos. Porque, por exemplo, digamos que eu tenho um sujeito com uma dificuldade de cunho afetivo, emoções, ok? Este sujeito, muitas vezes não adianta eu fazer uma terapia somática com ele se dentro dele as emoções não conversarem com a sensorialidade. Se dentro dele a sensorialidade não tiver peso subjetivo para determinar aspectos emotivos. Então, é conhecendo essa estrutura que é única e singular, com centenas de aspectos únicos e singulares, que nós construímos toda uma metodologia clínica a partir e para cada sujeito. E, geralmente, essas sessões têm uma duração média de quanto tempo? Não tem um tempo exato, Everaldo. Há terapeutas que preferem sessões mais curtas, 40, 45 minutos. Há outros terapeutas que preferem sessões
mais longas, sessões de 1 hora e meia, 2 horas. Eu já conheci um filósofo clínico que fazia sessões sempre de 2 horas. Não há uma regulamentação. Assim como há pessoas que elas têm uma dificuldade de expressividade muito grande, você precisa pegar 2 horários, às vezes seguidos, para você conseguir aprofundar a clínica, porque às vezes 40 minutos, 1 hora não é o bastante. Há pessoas para as quais 40 minutos é mais do que o suficiente. Então vai depender tanto de cada terapeuta como de cada paciente atendido, que no caso nós chamamos de partilhante, de cada partilhante. Mas em média eu diria que em torno de 1 hora mais ou menos cada sessão. A gente está inserido num mundo onde cada vez mais aparecem terapias, processos terapêuticos bem pontuais, quase milagrosos, as ofertas que temos. Sim. E observando o método que você fala, do processo de colher historicidade, enfim, todo o método, em alguns casos não se tem tempo hábil para isso. Como que a filosofia clínica lida num caso emergencial? Sim, a filosofia clínica, ela possui procedimentos de emergência, ok? Que são aqueles procedimentos adotados quando não há tempo hábil de pesquisa sobre o sujeito. Chega ao consultório uma pessoa que acabou de tentar suicídio e que quer tentar suicídio novamente. Chega ao consultório uma pessoa que foi trazida porque tentou matar alguém e está com muita raiva. Chega ao consultório uma pessoa que acabou de perder um filho, uma esposa num acidente de trânsito e está abalada. Há uma série de procedimentos de emergência que, como diz o nome, só são adotados em caso de emergência e são adotados como paliativos. Normalmente, esses procedimentos eles envolvem algo chamado de esteticidade bruta. O que é uma esteticidade bruta? É uma pessoa que chega com uma forte pressão existencial interna, uma forte pressão emotiva, uma forte pressão somática, e ela precisa aliviar isso. Na maioria dos casos, isso acontece na forma de choro, da pessoa se abrir e colocar isso na forma de choro, de pranto, de compartilhar as suas questões. Há uma série de procedimentos, porém eles só são adotados em casos, como eu disse, de emergência, ok? De emergência. Eles não são adotados com pessoas que chegam porque estão tristes ou pessoas que chegam porque dizem que estão muito mal por determinada questão. Quer dizer, eles só são adotados quando de fato há um risco de acontecer alguma sequela, tamanha é a dor que o sujeito está passando. Ok? Então, estes são os casos. Para além disto, ok, normalmente se faz o trabalho clínico comum de pesquisa da historicidade do sujeito e de elaboração de processos particulares para cada pessoa. Há pessoas que vêm ao consultório e elas dizem: olha, eu não quero perder tempo te colhendo a historicidade. Eu não quero perder tempo com você me conhecendo. Eu tenho esse problema e eu quero resolver ele. Tira essa depressão de mim, tira essa angústia, tira esse trauma que eu desenvolvi depois que eu bati o carro na semana passada, porque faz uma semana que eu não consigo dirigir. Muitas vezes, nesses casos, nós simplesmente vamos indicar o sujeito para uma outra terapia, para uma outra forma de fazer terapêutico. A filosofia clínica não é a única terapia no mundo e ela não é a única terapia eficiente também. Há muitas formas de se fazer terapia muito indicadas, muito interessantes. Então a gente encaminha para alguém que possa fazer isso de forma breve. Nós não fazemos por uma série de questões e cuidados éticos. O exemplo que eu coloquei do camarada que chega dizendo: olha, eu bati o carro, faz 2 semanas eu não consigo mais dirigir, eu estou com medo. Como eu posso
destituir um medo desse camarada se eu não sei se é ético para com ele e para com os outros destituí-lo disso? Como eu não sei que é um camarada intransigente no trânsito, que quase matou pessoas, que não tem o menor interesse em tomar cuidado no dirigir, um cara que talvez já perdeu a carteira 5, 6 vezes, que nem deveria mais dirigir, como eu sei que eu posso clinicamente possibilitar a esse camarada que ele volte ao trânsito? Lembrando, em consultório, eu sou responsável por tudo aquilo que o camarada faz a partir da terapia. Se a partir da terapia eu devolvo a capacidade dele de voltar a dirigir e esse camarada ele comete verdadeiras atrocidades, quando eu não deveria ter feito isso, eu sou eticamente responsável por isso. Quer dizer, eu não poderia fazer isto sem saber que esse camarada pode de fato voltar a fazer isso. E é claro que a pessoa chega ao consultório e a maioria deles chegam bonzinhos. Bah, foi um acidente, não foi por querer. Eu preciso voltar a dirigir porque eu preciso voltar a trabalhar, porque a minha família. E nem sempre isso corresponde à realidade. Nem sempre, quando a gente faz pesquisas clínicas profundas, a gente verifica que isso que a pessoa está passando de fato é tal qual ela coloca. Muito pelo contrário, por isso que se chama assunto imediato. É o que traz a pessoa ao consultório incomodando ela. Mas normalmente esse não é o que leva a pessoa ao consultório. Assim como normalmente o acidente não é só o acidente. Há coisas por trás desse acidente. Então, às vezes a gente vai poder ajudar em alguns quesitos, mas normalmente a gente encaminha para uma outra linha terapêutica que aceite fazer isso. Quer dizer, para um outro trabalho que aceite fazer isso sem esses cuidados, não é? Então, algumas fazem. É uma questão de escolha da pessoa, literalmente. Certo. A filosofia clínica, ela trabalha como a matéria-prima dela é a história do partilhante que a procura. Isso, Isso. né? Certo. E ela pode ser aplicada em outras áreas, não só apenas num atendimento individual, mas ela pode ser aplicada em ambientes corporativos, em Uhum. escolas, pode ser feitas análises benéficas nesse sentido, nessas instituições. Pode sim, com certeza. A filosofia clínica, ela pode lidar tanto com o indivíduo como com grupos ou instituições. Até mesmo com bairros inteiros, nós já fizemos trabalhos em que a gente aplicou um estudo de toda uma comunidade a partir da filosofia clínica, de um bairro inteiro aqui de Chapecó, numa parceria entre o nosso Instituto de Filosofia Clínica, a Justiça Federal e a Prefeitura Municipal. Foi um trabalho bem bacana, inclusive. Há muitos colegas pelo país que usam a filosofia clínica em ambiente corporativo, que usam a filosofia clínica em sala de aula, que usam a filosofia clínica em presídios, que usam a filosofia clínica em instituições diversas, porque ela permite que você compreenda as dinâmicas de grupo e as dinâmicas institucionais, que você encontre aonde estão os elementos conflitantes dentro de uma organização, dentro de um grupo, que você desenvolva processos terapêuticos e processos organizacionais para cada grupo e para cada instituição. Então, ela pode sim ser utilizada não somente para o ambiente de consultório, mas também para o ambiente institucional. Professor Gilberto, imaginando que eu decida fazer um processo terapêutico pela filosofia clínica, Uhum, a partir do momento que eu chego no espaço ou na clínica, eu vou encontrar lá um filósofo clínico. Este uhum, filósofo clínico, esse é o termo utilizado, né? sim. Este filósofo clínico, ele tem uma formação específica na filosofia, como que seria este profissional? Então, esse filósofo clínico, ele tem uma formação específica em filosofia clínica, ok? Que é um método terapêutico. A filosofia clínica, como dito antes, ela é método,
mas ela também é fundamento filosófico, porque ela nasce da filosofia. Ela é um ato filosófico voltado à terapia. Porém, qualquer pessoa que tenha uma graduação em qualquer área pode fazer a pós-graduação em filosofia clínica para ser filósofo clínico. Qual que é a diferença? É que se eu sou graduado em filosofia, eu não preciso fazer um ano de estudos de fundamentação filosófica, ok? Ok. Se eu não sou graduado em filosofia, eu sou graduado em outra área, eu tenho que fazer um terceiro ano de formação, que é uma formação em fundamentos filosóficos da filosofia clínica, para entender a origem dos conceitos trabalhados e para ter esse olhar filosófico sobre o ser humano. Entendi. Sim. Então, eu não preciso me preocupar em estudar filosofia para ser um partilhante da filosofia clínica, é isso? Não, não. A filosofia clínica, inclusive muitas pessoas confundem ela com o aconselhamento filosófico, que é uma outra linha que também é bem bacana, inclusive, que é uma linha muito forte hoje em Portugal, inclusive. Ah, o aconselhamento filosófico, de fato, ele é uma terapia no qual você faz estudos filosóficos e faz um aconselhamento com base nos filósofos. A filosofia clínica não, você nunca vai ouvir o nome de um filósofo em terapia, porque a filosofia clínica, ela é filosofia enquanto pesquisa e estudo da verdade que habita em cada sujeito e dos seus modos de ser. Então, o terapeuta ele está sendo um filósofo, buscando conhecer o sujeito que está à sua frente e buscando desenvolver um processo terapêutico com base nesse sujeito. Ele é um filósofo porque ele não tem uma verdade pronta, ele não tem um método pronto, ele não tem verdades, nem razões, nem certezas. Ele tem que esquecer tudo o que ele conhece e mergulhar na estrutura de pensamento do outro, no mundo do outro, no modo de ser do outro, para construir uma terapia. Por isso ela é filosófica. Para além deste ato filosófico do terapeuta, há também os fundamentos filosóficos de onde veio a filosofia clínica, porque ela nasce do estudo dos filósofos. O que o Lúcio faz na história da filosofia clínica nada mais é do que pegar toda essa bagagem filosófica da história da humanidade e estudá-la independente de nomenclaturas, independentes de nomes, e compreender como era a estrutura do pensamento filosófico. Então a gente pode dizer que o primeiro partilhante, o primeiro paciente que a filosofia clínica teve foi a própria filosofia, foi a própria história da Interessante. filosofia. Porque é a partir da compreensão desse pensamento filosófico que se desenvolvem os primórdios, décadas e décadas atrás. Mas você, como paciente, como partilhante, você nunca vai ouvir um filósofo. Você nunca vai ter a indicação de um livro de Protágoras, Schopenhauer, Kant, nem nada do gênero. Certo, Nada. certo. Então, para finalizar, professor Gilberto, eu decido procurar um filósofo clínico. Como é um procedimento, um método existencial um pouco mais demorado, não sei se esse seria o termo, mas enfim, um método que respeita a história e vai procurar coletar a historicidade. Quando eu chego na clínica, o filósofo clínico geralmente vai me explicar sobre esse processo, ou vai me esclarecer qual seria a nossa caminhada juntos. Digamos que eu não estou num processo emergencial, eu Uhum. decido por fazer essa análise existencial. Teria essa explanação e o que custaria uma sessão de Uhum. filosofia clínica em termos monetários também? Não sei se seria interessante falar em valores, mas na proporção comparando com parâmetros de outras terapias do Uhum. mercado. Bom, quando você chega ao consultório, a primeira coisa que é feita é preencher uma ficha de cadastro clínico. Essa ficha pode ser preenchida tanto na recepção, por uma secretária, por um atendente, como pode ser que o próprio filósofo clínico
faça perguntas para preencher essa ficha, com o teu nome, idade, peso, se tem problemas de saúde, se toma medicação, se faz outras terapias, com o que trabalha, esse tipo de coisa, ok? Então a primeira coisa é fazer o preenchimento de uma ficha clínica. Logo em seguida, o filósofo clínico ele vai perguntar o que lhe traz ao consultório. E você vai explanar o que lhe traz ao consultório. Isto é o que a gente chama de assunto imediato, como eu disse antes. É a febre, é o sintoma, é o que te incomoda e o que te move até ali. A partir deste momento, e é importante deixar claro que esse contar dos seus assuntos imediatos é o momento em que acontece a interseção. É o momento em que você começa a firmar uma relação com esse partilhante. Então, ali a pessoa vai contar livremente, ao seu modo, o que lhe incomoda. Alguns vão fazer uma descrição bem pontual, outros vão contar durante meia hora os problemas dos últimos anos, outros vão começar a chorar e vão passar a sessão inteira chorando e não vão contar o que aconteceu. Para cada pessoa é de um modo. Após ela colocar esse assunto imediato, o filósofo clínico vai então pedir para ela contar a sua historicidade, o que ela se lembra desde que ela nasceu até os dias de hoje. É interessante notar que para algumas pessoas normalmente não se explica o método como um todo, ok? Por que não se explica já a priori? Porque para algumas pessoas conhecer o método invalida o método. Para algumas pessoas, eu vou usar um exemplo em uma outra linha terapêutica que fica mais fácil, ok? Algumas pessoas, quando sabem que estão sendo hipnotizadas, elas não são hipnotizadas. Elas só são hipnotizadas em algumas técnicas em que ela não percebe isso. É muito curioso. Algumas linhas terapêuticas comportamentais, por exemplo, elas não funcionam quando a pessoa tem ciência do que está acontecendo. Com a filosofia clínica é a mesma coisa. Então, a priori, a gente não explica passo a passo da terapia, a não ser que a pessoa pergunte e que para ela isso seja interessante, importante, se ela fizer questão disso, ok? Sim. Daí, no caso, a gente explica o que está fazendo e tudo mais. Lembrando que em filosofia clínica, a pessoa tem o direito de perguntar a qualquer momento para o terapeuta: doutor, de onde você tirou isto que você está me falando ou que você está fazendo? E o filósofo clínico tem a obrigação ética de justificar via historicidade de onde ele tirou isso. Porque não é uma clínica no qual o sujeito está inventando coisas. Nós não estamos inventando uma terapia. Nós estamos construindo uma terapia com base em conteúdos históricos. Então, eu tenho que justificar de onde eu tirei isso e como eu cheguei até isso. Então, a pessoa tem esse direito de saber de onde eu tirei isso, por que eu estou fazendo isso, qual é o fundamento disso na pessoa. Então, é um ponto bem importante, bem importante. Certo. É isso aí, Geraldo. Mais alguma pergunta? Alguma consideração? Acabou não me falando, professor, em termos de valores, são Ok. valores. A filosofia clínica é como qualquer área. Há Como qualquer. profissionais que cobram valores baixíssimos porque estão iniciando ou porque o enfoque dele é um público com uma condição de renda mais baixa. Então há profissionais que cobram R$ 50 uma sessão de filosofia clínica, assim como há psicólogos que cobram R$ 50 uma consulta. Há filósofos clínicos que cobram 450, 550 uma sessão, assim como há coachings que cobram o mesmo valor por sessão. Então, tudo depende de qual é o profissional. Não há uma tabela de valores, não há um mínimo ou um máximo. Cada profissional ele estabelece um valor segundo a faixa de renda per capita com a qual ele trabalha, segundo
o público com o qual ele trabalha. Há filósofos clínicos que lidam só com empresários, que costumam cobrar mais. Há filósofos clínicos que atendem comunidades de baixa renda, que cobram valores quase irrisórios. Então não é exatamente um padrão. Perfeito, ótimo. Obrigado, professor Gilberto. Por hoje seriam essas as questões.